Oi, pessoal. A nossa internet caiu, né, na aula, quando nós estávamos terminando a questão da citação direta. Eu já havia falado com vocês da citação direta curta, que são até 3 linhas, que ela vem dentro do texto do parágrafo, e eu tinha falado aqui, como eu estou aqui, nós ficamos nesse slide, eu já tinha falado com vocês também sobre a citação direta, longa, que tem mais de 4 linhas, então ela tem um recuo, né, com a fonte menor, ok? E eu vou só terminar de falar sobre citações, porque a gente ia falar sobre referência também, mas nós vamos deixar para a próxima aula, porque pode ter alguma pergunta e a gente fica melhor no diálogo, tá bom? Eu vou só terminar a questão da citação, seremos rápidos. Então, vamos ver, a gente conversou um pouquinho sobre a questão de uso de aspas, né, durante na citação. Então, eu resolvi colocar aqui um slide só para a gente pontuar, e é pontuar mesmo, porque existem outras situações, mas aqui são as duas principais situações que a gente bota, quando é que a gente coloca ponto e aspas numa citação, ou quando é que a gente coloca aspas, depois finaliza, um ponto, ou uma vírgula, ou uma exclamação, certo? Então, a regra é a mesma para essas questões de ser vírgula, exclamação ou ponto final. Aqui diz o seguinte: o uso das aspas e ponto ou ponto aspas. O que é que acontece? Quando é que eu vou usar o ponto depois das aspas? Aqui eu coloquei x, né, abri aspas, coloquei x, fechei aspas, pontuei, só para dar o exemplo. É quando a citação, ela encerra o parágrafo, conforme a gente tinha falado, né? A Gildo falou, o ponto final ele vai fechar depois das aspas. Isso é a parte principal. Existem algumas regrinhas também com algumas exceções, mas isso aqui é a parte que finaliza, é o principal. Fechou o parágrafo, fechou o sentido, então o texto, a citação está dentro do meu texto, eu venho escrevendo, aí eu vou falar, segundo fulano de tal, faço a citação, aí no final eu fecho aspas, porque eu encerrei a citação, e boto ponto, porque eu encerrei o parágrafo. Então, coloquei aqui o exemplo, que é: o homem é sujeito a mudanças no constante de sua vida. Isso é minha fala, né? Minha escrita. Pois, à medida que amadurece, aprende e pratica mais no seu dia a dia. Ponto. Aí já antecipava McLuhan, abre aspas, ou abre parênteses, 2010, página 57, fechou parênteses. Aí eu, na década de 60, foi quando ele disse que, abriu aspas, a mudança se tornou a única constante de nossa vida. Fechei aspas porque encerrei a citação de McLuhan e pontuei porque aqui eu fechei o parágrafo, certo? Fechei todo o sentido do que eu já estava trabalhando aqui em relação à citação. Vou abrir um outro parágrafo e vou dizer o que acontece na vida do ser humano durante o seu amadurecimento, aí vou trabalhar outras questões desse tema, lógico, sempre dentro da temática, mas aqui já vou puxar para outras questões, né? Só exemplificando quando é que eu fecho aspas, pontuo. No caso, quando o ponto ele vem depois das aspas, eu abri aqui as aspas, x, o ponto, as aspas vêm depois do ponto. Pronto, corrigindo, é porque deu um probleminha aqui, estava errada a escrita, é ponto antes das aspas, né? Abre aspas, x, ponto, aí fecha aspas. É diferente, é quando? Quando a citação, ela vai iniciar e encerrar o parágrafo. Aí o ponto final vai ser colocado antes das aspas. Então, um exemplo que eu coloquei aqui foi: navegar é preciso, viver não é preciso. Vamos dizer que eu fiz um parágrafo só com essa frase. Então,
eu pontuei e fechei. Pronto, vou continuar o meu texto sem utilizar, sem continuar nesse mesmo parágrafo da citação. Tá bom? Então, ele vem à parte. Eu posso fazer isso em alguns trabalhos. E, às vezes, a gente vem escrevendo, pontua, faz um parágrafo só mesmo sem ser um parágrafo longo, um parágrafo de 3 linhas, depende da escrita do que você está desenvolvendo o seu trabalho, e coloca assim, quando a citação inicia e encerra o parágrafo. Tá bom? Basicamente é isso, foi o que a Júlia falou também na nossa aula. Beleza? Então, vejam bem, as citações indiretas, vamos falar sobre as citações indiretas, nós falamos sobre a citação direta, levando em consideração aqui, gente, que normalmente a gente trabalha com esse primeiro exemplo, né? Citação encerrando o parágrafo e não a citação abrindo e encerrando o parágrafo. Normalmente a gente trabalha com nessa linha. Então, citações indiretas. As citações indiretas é o texto que é redigido pelo autor do trabalho. Estou desenvolvendo o meu trabalho. O texto vai ser redigido por mim, certo? Mas com suporte nas ideias de um outro autor, né? No caso, o que eu estou pesquisando. Então, ele vai, ou outros autores, né? Traduzindo e preservando fielmente o sentido do texto original, ou seja, estou lendo o livro e eu acho interessante aquela fala, aquela escrita do autor, e eu vou trazer para o meu texto, mas eu vou trazer com as minhas palavras, não deixando de citar o autor. Aqui tem um exemplo, né? Sua forma é de paráfrase ou de condensação, indicando obrigatoriamente a fonte. Às vezes a citação do autor é muito ampla e você vai trabalhar mais sucinto, então trabalha com suas palavras, dizendo que, por exemplo, aqui ó, nós colocamos o sistema de referência autor, data, nós colocamos aqui Lakatos, aí já muda o sistema de como você vai fazer essa referência, porque você vai abrir parênteses, coloca o sobrenome maiúsculo, vírgula, a data, o ano, só o ano, vírgula, P, que é página, ponto, página 103, no caso, fechou parênteses, e você vai trabalhar, ou você pode colocar essa referência antes do que você vai dizer, ou então você deve sempre colocar, o preferencial é colocar depois, tá bom? Do que você escreveu, do que o autor falou. A referência também, ela pode vir, assim como está exemplificado aqui, que chama no rodapé, né? Sempre referenciando, por exemplo, você falou alguma coisa, eu coloquei um exemplo aqui de colocar o número 3, pequenininho aqui no texto, aqui no rodapé, colocou novamente o 3 para identificar que essa referência aqui abaixo, né, eu coloquei aqui no meu slide, um exemplo da folha grande, né, daqui da folha, e o rodapé vem abaixo, tem uma linha, e é escrita aqui no rodapé, como eu fiz aqui, exemplo 3, é Lakatos, vírgula, Eva Maria, é o nome dela, né, Eva Maria Lakatos, então Lakatos, vírgula, Eva Maria, ponto, o livro Técnicas de Pesquisa, página 98, já usa um outro sistema de apresentação, né? Você vai ver que aqui a gente teve uma outra forma de sério. Então, gente, teve um probleminha aqui no sistema, eu vou abrir novamente para a gente continuar, tá? Como sempre, umas coisinhas ou outra. Isso aqui. Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui.
sempre. Retomando gravação, deu probleminha aqui. Então, dessa forma aqui, o rodapé, e você aqui embaixo coloca quem é o autor que você se utilizou da citação dele, do texto dele para fazer a sua citação indireta, usando suas palavras, tá bom? Então, e quando você lê um livro que está citando um outro autor, está fazendo uma citação de um autor que às vezes já você nem tem acesso àquele livro. Eu até comentei com vocês que o máximo que pudesse ser evitado esse tipo de citação, mas às vezes você não tem mais acesso, que faz tempo que aquele autor escreveu, e é muito importante que ele escreveu, está em um livro mais atualizado, às vezes, como eu coloquei o exemplo aqui, né? Charadot, de 1996, e Monnerat o cita em 2003. Então, o que é que acontece? Eu vou colocar essa expressão aí, apud, que quer dizer citado por, tá bom? Então, vamos ver aqui. Quando o pesquisador não tem acesso fácil ao texto original, pode fazer a citação por meio de outro autor, utilizando para isso a palavra latina apud, que significa citado por. Então, como eu já tinha falado, não é recomendável essa utilização com muita frequência, mas, no caso de necessidade, sim, pode tranquilamente, tá bom? Só não em excesso. Neste caso, deve-se colocar entre parênteses o nome do autor originalmente citado, que é esse primeiro aqui, olhando aqui embaixo, né? Charadot, eu não sei se a expressão é essa, eu estou colocando assim, transliterando. O nome do autor, o ano de publicação, que foi a primeira obra, aqui no caso, 1996. Aí a palavra apud, que eu já disse que quer dizer citado por, aí o nome do autor, que citou o original, o que você leu, o livro que você leu foi do autor Monnerat, certo? O ano, né, da publicação desse Monnerat, 2003, e a página no qual ele fez a citação daquele primeiro autor. Então, isso é citação da citação. Pode ser utilizado sim, só que tem que ter certos cuidados, tá bom? Canais e os canais informais, né? A gente hoje tem a questão a gente tem a questão da internet, né? Que facilita muito para a gente na utilização da pesquisa, é excelente, né? Dependendo muito, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão do uso da internet, e dependendo muito dos canais que você utiliza, pode-se utilizar a internet, pode-se utilizar, no caso, revistas, né? Então, vamos lá. Canais informais. Informais quer dizer que não são livros, não é o formal em si. As citações obtidas por canais informais, oriundas de palestras, debates, conferências, entrevistas. Eu tenho uma aluna nossa no seminário que ela está trabalhando a monografia dela utilizando entrevistas. No caso, ela vai trabalhar uns questionários, ela não vai falar diretamente com as pessoas que serão entrevistadas, né, que serão questionadas a respeito do assunto, mas ela fez questionários e entregou a eles, está recebendo para poder montar esse material dela. Pode ser correspondências interpessoais. Quando eu fiz a minha monografia, eu fui na casa de algumas pessoas que eu fiz um trabalho sobre a história do protestantismo em Serra Talhada. E como foi que chegou, né, o protestantismo aqui à nossa região, principalmente Serra Talhada. Então, eu fui na casa de alguns irmãos que já partiram, estão com o Senhor, e esses irmãos contaram como foram as suas experiências nos primeiros anos do evangelho deles, que é bem no começo, né, do evangelho aqui, e eles tiveram contato com as primeiras pessoas que se converteram em Serra Talhada. Então, foi maravilhoso. Eu fiz essas entrevistas, eu gravei, né, eu filmei, e tudo direitinho. Foi muito legal. Isso é bom, é uma boa ideia para se trabalhar. Então, você pode trabalhar também com entrevistas, com
correspondências interpessoais que você pode até pegar de alguém, por exemplo, uma carta que alguém mandou para alguém algum tempo atrás, contando, relatando, fazendo algum relato do material que você, sobre o tema que você está pesquisando. Então, é interessante também, você pode utilizar tudo de tudo isso, entendeu? Não como pode sempre informando que aquele material foi adquirido dessa forma, quem escreveu, o ano que escreveu, sempre referenciando, né? Anotações de aulas e outras são referidas se e somente se, quando é possível comprová-las. Então, no caso, eu fiz fotos da pessoa, eu coloquei como anexo no meu material, identificando quem era ela. No caso da irmã Elvira, do irmão Luiz, eu identifiquei nome, data de nascimento, fiz todas as informações possíveis com a foto deles. Então, eu provei, né, que tinha feito um material e estava com a filmagem também. Então, retomando, quando se é possível comprová-las, retomando o depoimento e demonstrando que tal fonte é fidedigna. Você tem que ter, de alguma forma, essa prova. Se você está trabalhando um material e você um tema e você pega na área de teologia e você pega uma carta de alguém que falava de um autor que falou algum assunto importante para outra pessoa através de uma escrita, então você tem que comprovar, né? No mínimo tirar uma foto, colocar em anexo e etc. Isso aí a gente trabalha mais especificamente em metodologia científica 2, mas vocês já podem ter necessidade disso em outros tipos de trabalho, né? Então, precisa dessa afirmação, dessa veracidade do produto, do material, para poder ser trabalhado como citação no texto. Em suma, citar informações obtidas de palestras, depoimentos, debates e ou outros gêneros quando publicados em anais, revistas ou em outros meios a partir dos quais são possíveis a comprovação. Então, se você, às vezes está o debate, né, foi publicado em uma revista científica, não pode ser qualquer revista, tem que ser uma revista de cunho científico. Bom, então você tem que ter muito cuidado quando vai trabalhar canais informais para citações, seja no artigo, seja numa monografia, qualquer material científico, você tem que ter cuidado com relação à fidelidade da citação, da fonte que você está utilizando. Recomenda-se utilizar as informações da internet com cautela, dada a mobilidade, citar sempre a fonte, o local da consulta, página, a hora e a data do acesso. Aqui foi colocado um exemplo. Você está trabalhando, né, o seu material, aí você fala, ao tratar de biblioteca digital Cunha, 1999 esclarece que ela é também conhecida como biblioteca eletrônica, né, principalmente no Reino Unido, biblioteca virtual, quando utiliza recursos da realidade virtual, biblioteca sem paredes e biblioteca cibernética. Então, é uma biblioteca? Né? Mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado no que nós estamos trabalhando, porque o material, a fonte que nós estamos trazendo essa citação para o nosso texto. Aqui tem um exemplo 1, exemplo 2. Abre aspas, né? E os principais estados produtores atualmente são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, onde já existem olivais com produção comercial implantados. De onde eu tirei isso? Do Embrapa. Foi um site, então lá atrás, ou lá depois, no final do meu trabalho, eu vou referenciar, como vocês, se vocês observarem, quando termina esses slides, nós temos a referências de onde foi tirado tudo que nós utilizamos aqui, como fonte de pesquisa. Então, aqui eu só disse que eu vi que essa citação foi utilizada do Embrapa em 2018. Foi o Embrapa quem utilizou, quem fez essa afirmação em 2018. Lá no final, eu vou colocar se foi no site, qual foi o site, quando foi que eu acessei esse site, a data bem direitinho, certo? Então, inclusive, tem depois algumas dicas que eu vou dar a vocês,
sobre citações, no caso, indiretas, que é essa que nós estamos trabalhando, né? Aqui termina sendo uma citação tanto direta como indireta. Nós estamos falando mais dos canais informais, que podem ser utilizados para citações diretas e citações indiretas. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, ó, porque eu achei esse material interessante e eu não tinha colocado ainda no slide, né, na apostila de vocês, mas vou trazer como informação. Qual é o objetivo da citação indireta? Aquela que eu vou fazer, né, a interpretação. Então, é realizar uma citação indireta em seu texto, demonstra compreensão da mensagem transmitida pelo autor original. Então, o que é que acontece? Por isso que muita gente prefere nos seus textos, no seu trabalho, a citação indireta, porque dá aquela qualificação ao seu trabalho. Significa que você estudou e que você compreendeu o que o autor quis dizer e conseguiu trazê-lo para o seu material. Outro objetivo é que, de certa forma, expressa que você se sente confortável para apresentá-la em seus termos, né? Você tem a forma como o autor fala e você vai usar os seus termos. Você está confortável a respeito disso. Tem gente que tem dificuldade, prefere, no caso, mais indicada a citação direta. Mas quem consegue com tranquilidade fazer essa apresentar com os seus termos, maravilhoso, citação indireta, então. A citação indireta é ainda uma forma de explicar a ideia central com uma linguagem mais fácil de ser entendida e, evidentemente, adequada ao tom do seu texto, porque, às vezes, você pega um autor que a linguagem dele uma linguagem bem profunda, uma linguagem que talvez seu leitor, você entendeu, mas o seu leitor não. Então, você vai trazer para a linguagem do seu leitor. E tem uma observação aqui que diz, mas atenção, certifique-se de que o conteúdo foi realmente assimilado para não correr o risco de distorcer os dizeres, ou seja, você tem que realmente compreender o que foi dito pelo autor, para quando você for trabalhar esse material, você ser fiel, certo? A fala do autor. Não distorcer o que ele disse. Como fazer essa citação indireta? Aqui são algumas dicas, né, que foi colocado. Eu peguei aqui, depois eu posso passar para vocês, tá? Como a citação indireta não se limita à reprodução do trecho integralmente, é indispensável tomar alguns cuidados ao aplicá-la. Primeiro, em vez de apenas substituir termos, eu já vi acontecer isso, o autor fala de alguma palavra, o sofá, aí a pessoa diz o assento, só substitui os termos, não trabalha a fala dele desenvolvendo com o seu palavreado, mas só substitui texto. Então, ao invés de apenas substituir termos, texto não, termos, procure desenvolver um comentário explicativo, utilizando conceitos e esclarecimentos à citação, né, que seja mais claro do que o autor, se possível. Você também pode usar e abusar de comparações e metáforas para tornar o seu conteúdo mais fluido e compreensível. Então, você trabalha, faz uma metáfora daquele material e você termina facilitando para que o seu leitor possa compreender de forma tranquila o que o autor original quis dizer, através da sua escrita. Ok? Bem, gente, eu só queria, antes da gente passar, essa atividade nós faríamos durante a aula, agora vai ser uma atividade para que vocês me façam da mesma forma que eu estou esperando alguns alunos ainda mandarem, né, fotografar aquela primeira atividade que eu passei para vocês, que foi para pegar os textos e dizer qual você se identificou, qual você achou que tinha mais clareza, mais coesão, e etc. Esse aqui é um exemplo assim. Eu coloquei aqui um exemplo, não, a atividade é assim. Aqui eu coloquei um exemplo, eu criei isso aqui com essa citação de Marley, né? É Bob Marley, o cantor.
Então, eu coloquei assim: evidentemente, tudo que está escrito na Bíblia ou já aconteceu ou acontecerá um dia, atentando para o fato de que todas as previsões que estão nas Escrituras feitas pelos profetas e cristãos foram inspiradas por Deus. Conforme escreveu Marley, 2012, página 110, aí abre aspas porque é a citação dele. Tudo o que Deus disse nas profecias vai se realizar. Só que algumas pessoas têm mais consciência disso. Elas estão mais ligadas com o lado espiritual da vida. Fecha aspas, fechou o parágrafo. Aí eu continuei minha fala, meu texto. Nessa perspectiva, todos os que creem em Deus deverão estar preparados para eventos bons e ruins, com total dedicação e entrega de suas vidas, de forma a glorificar o nome do Senhor. Então, o que é que acontece? Aqui é um exemplo do que eu quero que vocês façam. Eu coloquei aqui nesse slide, né, um autor, eu mostrei esse livro a vocês, é um livro de apologética para questões difíceis da vida, certo? Apologética de William Lane Craig. E a editora está aqui, Vida Nova, o local, São Paulo, o ano e a página que eu tirei essa citação. A citação é, abre aspas, a moralidade está baseada em Deus, e assim o certo e o errado têm existência real e não são afetados por opiniões humanas. Esses 3 pontinhos significa que tem mais alguma fala, eu posso colocar até entre a caixinha, dentro de uma caixinha assim, né? E continua finalizando que na ausência de Deus, tudo se torna relativo. Então, eu quero que vocês peguem essa citação, desenvolvam a citação e façam a referência da citação de acordo, utilizando essas informações que eu coloquei aqui para vocês, certo? Do jeito que eu exemplifiquei aqui, colocando dentro do texto, tá? Textos são vocês que vão desenvolver. Agora, a citação vai ser essa aí, que vocês estão aí com todas as informações para poder fazer a referência. Depois vocês vão tirar uma foto e mandar para mim. A gente ia fazer na sala, né, durante a aula, mas não foi possível, porque a minha internet caiu. Então, tá bom? Essa era a atividade. Eu ontem, se desse tempo, eu ainda ia continuar com vocês uma outra parte da nossa aula que é sobre siglas, mas eu vou deixar para que a gente trabalhe siglas numerais, referências, na nossa próxima aula, tá bom? Que aí a gente pode dialogar e vocês tirarem dúvidas e também acrescentarem algumas coisas às aulas, certo? Gente, eu tenho um material aqui também que eu achei muito interessante, que ele fala, se tiver alguma dúvida sobre a atividade, vocês me mandem no privado, tá bom? Para mim, a gente tira toda dúvida. Eu só para terminar nossa aula agora, eu vou só colocar para vocês algumas dicas de como saber se artigos e sites têm valor para citação. Eu posso usar, sim, sites, tranquilamente, mas aqui tem umas dicas que eu achei interessante e eu vou colocar para vocês, tá bom? Diz assim, um artigo online que declara autoria é mais indicado para citação do que o que não tem autor definido. Lógico, você vai precisar usar o nome do autor. O ideal é que, né, na referência, no artigo, você tenha o nome do autor. Aí diz assim, porém, assim mesmo, poderá ser feita a referência do artigo, se este for muito importante. Tem que ser muito importante, ter um material muito bom para poder vocês utilizarem, se ele não tem o nome do autor. Tá bom? Então, de preferência, sempre procure um artigo que tenha o nome do autor. Tá bom? Outra coisa, um site que estiver mostrando as fontes de onde obteve a informação compartilhada tem maior probabilidade de ser um site sério, que cuida da parte acadêmica e, por isso, mais recomendado. Lembra que eu falei do Google, né? O Google Livro, tem o Google Livro e tem o Google Acadêmico. Eu esqueci o nome, mas o Google Acadêmico também é muito bom. Então, de preferência, procure esses sites para você
tirar o pensamento do autor, então a citação em si, a citação direta ou a citação indireta. Ler os comentários de artigos e sites da internet também ajuda a determinar a qualidade das informações ali contidas. E você, inclusive, pode desenvolver o seu pensamento, né, as suas ideias através das pesquisas em sites, no Google, no YouTube. Às vezes uma pessoa faz um comentário que você pode utilizar até na sua escrita. Agora, você vai utilizar com suas palavras, porque você não tem nem como citar um autor do YouTube, que ele falou no vídeo, né? Mais difícil. De acordo com a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é recomendado fazer referência de material que terá pouca duração nas redes. O mundo digital é muito dinâmico. Um trabalho que atesta um fato hoje poderá negá-lo amanhã. Então, por isso que o ideal mesmo é que você trabalhe artigos que são publicados em sites de entidades de classe, como, por exemplo, Conselho Regional de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, órgãos governamentais ligados à área do trabalho, ou se aqui tem muitos outros, né, Embrapa, TRF na área jurídica, e na área teológica, você procurar sites que tenham autores daqueles sites. Você procura muitos sites e, às vezes, e lá nós temos muitos autores que trabalham, desenvolvem textos naqueles sites, como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, e você pode trabalhar esses textos, mesmo sendo em sites, porque você sabe, você conhece o autor, você sabe que é uma pessoa séria. Então, você pode utilizar desses textos, só que referenciando bem direitinho o canal, né? O site, desculpa, o site. Então, basicamente, são essas as informações que nós queríamos trazer, acrescentar aqui para vocês hoje. E não deixem de fazer a atividade, tá bom? E me mandar. No caso, como eu estou mandando essa aula já no sábado, vocês podem fazer essa entrega, vou dar 2 semanas, tá bom? No caso, nós tivemos a segunda aula, na terceira aula, que será na próxima sexta, na outra sexta-feira, no caso, na quarta aula, tá bom? Tranquilamente. Deus abençoe e tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Tchau.